A primeira média é a mais famosa de todas, que é a média aritmética simples. Adri, essa do somar e dividir. Ok, mas primeiro, antes de eu ir para a formulazinha, como é que faz, como é que calcula, você tem que entender isso. A característica de uma historinha, de um contexto que caracteriza uma média aritmética simples. E essa característica é o quê? É a soma dos valores. Anota aí. Anota no seu material o quê? Soma dos valores. Quando eu leio a historinha, eu tenho números diferentes que vão dar uma certa soma. Eu posso alterar os números, trocando eles por um único, que é a média, mas desde que eu não altere a soma desses valores. Quando você identificar que você não pode alterar a soma, é uma média aritmética simples. Adri, li a questão, não posso alterar a soma, eu devo manter a mesma soma, apesar de trocar os números. É uma média aritmética simples. Como é que eu faço para resolver? Você vai resolver assim. Professor, por favor, traduza essa fórmula que eu não entendi nada do que está escrito ali. Calma, vou te mostrar. Vai lá, x com uma barrinha em cima. Simbologia de média, você já viu. Adri, o que é esse negócio aqui? É uma letra grega. É o sigma maiúsculo. Mas na matemática ele representa somatório. Quer dizer que você vai o quê? Somar os valores. A de x, i. Então você vai pegar o x1 mais o x2 mais o x3, ou seja, o primeiro mais o segundo mais o terceiro, vai somar tudo isso e divide pela quantidade. Basicamente a continha é essa. Mas lembrando, o primeiro passo é esse. Leu a historinha, calcule a média. Ah, não posso alterar a soma. Posso alterar os números, mas não a soma. Então a média aritmética é simples. Como é que faz para resolver mesmo? Soma todo mundo e divide pela quantidade. Vamos ver um exemplo? Se você ver um exemplo, você vai entender muito bem isso daqui. Olha a nossa questão 1 de quem? Da prova do Enem, que é talvez a prova no Brasil que mais cobre média e as outras partes da estatística também. Acidentes banais como escorregões, quedas, tropeços se tornaram a segunda maior causa de morte na humanidade. Meu Deus. Mas tudo bem, é o dado que está sendo falado aqui. A tabela a seguir mostra alguns tipos de acidentes e a sua incidência em milhares no ano de 2009 nos Estados Unidos. Ok, vamos ver os tipos de acidentes e a quantidade que tem de cada um. Considerando os dados apresentados na tabela aqui, ó, acidentes andando a cavalo, andando de bicicleta. Então você viu que tem que tomar alguns cuidados com práticas esportivas, por favor. Mas vamos lá. Acidentes na cama, acidentes na piscina, acidentes no banheiro e jogando futebol. São os dados que nós temos e a quantidade de pessoas que se machucaram. Não é que morreu, tá? Que se machucaram com essas atividades aqui. Conforme esses dados, olha o que ele pergunta, a média. Mas se você olhar aqui não está escrito a média aritmética simples. Professor, mas eu estou imaginando que isso vai ser uma questão de média aritmética simples. Ah, vá, sério? Claro que vai ser, né? Eu só te mostrei a média aritmética simples, é óbvio que não vai ser nenhuma outra. Mas Adri, porque eu não mostrei ainda. Mas Adri, você vai fazer um passo a passo como se a gente não soubesse? É claro, porque você lá no dia da prova, você vai ter uma questão de média. E não vai estar numa aula onde eu já te ensinei uma, faz uma questão. Te ensinei a outra, faz uma questão. Então eu vou fingir que eu não sei qual é a média e nós vamos analisar para daí concluir, para só daí calcular. Vamos junto então? Qual é a média de machucados em 2009 em milhares nos Estados Unidos foi igual a? Qual é a média desses números aqui? Primeiro interpreta. Vamos entender? Olha só. Eu tenho para cada um dos casos dos tipos de acidente uma quantidade de pessoas que se machucou, que são quantidades o quê? Diferentes. Em um outro caso até números iguais, mas no todo são quantidades diferentes. Eu quero trocar essas quantidades diferentes por um único número. Um número que represente todos eles, mas que ao final mantenha-se alguma característica. Você concorda comigo que foi um certo número de pessoas que foi entrevistada aqui? E tem um total de pessoas. Como é que eu chego a esse total de pessoas? Somando estes números. Então eu posso alterar cada um desses números por um único valor, desde que a soma, o total de pessoas entrevistadas, continue sendo o mesmo. Portanto, nesse caso, a média que nós vamos calcular é a média aritmética simples, porque eu quero manter a soma, o total de pessoas que foi entrevistada tem que ser o mesmo, eu não posso alterar. Deu para pegar?
Você conseguiu entender como é que eu defino qual é a média que eu vou calcular? Olhe para o que você tem e aí defina através da característica. Adriano, relacionado a esses valores, 80, 400, 500, 160, 400 e 200. Se eu quero fazer a média aritmética simples, basta pegar todos os valores e somar. Boa! Então eu vou somar todo mundo. E eu vou dividir pela quantidade. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 tipos de acidente. São 6 números que eu coloquei. Logo eu vou dividir por 6. Se eu somar tudo isso, vai dar 1.740. Ou seja, 1.740 pessoas responderam a essa pesquisa aqui. E eu estou mantendo as 1.740. Só que quando eu divido por 6, vai dar 290. Ou seja, se eu colocar os tipos de acidente, 290, 290, 290, e eu somar, vai dar o mesmo 1.470. Ou seja, vai dar na mesma, segundo a característica. Claro que não dá na mesma um dado estatístico onde tudo é igual, mas dá na mesma, matematicamente falando, dá na mesma, porque a quantidade total de pessoas continua sendo a mesma. Entendeu bem? Você entendeu o que é a média? Para que você não tenha problema e não vá se confundir nas outras médias que vão aparecer. Nesse caso, então, 290 é a nossa média, que corresponde ao gabarito da letra C para essa questão do Enem.